Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Já estava me lembrando aqui nos bastidores, né? A quarta live aqui desse ano da Educação Infantil em Rede, né? Estamos aqui no mês de junho, né? Já namorando aí a metade do ano, né? E muito felizes aqui pelos resultados, né? Pela acolhida que vocês trazem. O pessoal já começou a chegar aqui na live. Boa noite aí para quem começou a chegar. Se quiser contar de onde você é. Já tem pessoal acompanhando a gente ali pelo YouTube também. Tô vendo o pessoal chegando, entrando aí no YouTube, entrando aqui no Facebook também. Como é bom ver vocês, né? Como é bom ter vocês aqui. E para a gente começar aqui, para a gente abrir aqui os trabalhos, eu vou chamar as meninas da rede aqui para dar boa noite para vocês e a gente contar um pouquinho aqui do que vai ser esse momento de hoje. Tá aqui Vládia, Nil. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Mais uma noite de live, né? Mais um encontro aqui para a gente conversar sobre o que a gente já vem conversando, né? Que são os planejamentos na educação infantil. E aí, hoje, né, vamos ter a presença da nossa querida Karine, que vai entrar já já para conversar com a gente, porque o tema de hoje é planejamento de espaços, né? A gente vai pensar nos espaços, nos materiais, e vamos trocar aí algumas ideias com Karine, entre nós, e com a participação de vocês também pelo chat, né? Vamos lá, todo mundo participando junto. E Campina Grande já está marcando presença. São José dos Campos também já chegou aqui com a gente na live, viu, Nil? O pessoal começou a contar as cidades aqui porque sabia que você ia entrar e já ia falar. Já, sempre, né? Gente, boa noite. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos cuidados aí, se cuidando. A gente já quer, de novo, além de dizer para vocês que a gente fica muito feliz de contar com a presença de vocês, do Brasil inteiro aqui, vocês trazendo, ó, Diadema. A gente também quer contar com a parceria para vocês compartilharem a live, mandarem aí para os colegas que querem ouvir um pouco mais sobre planejamento e hoje com foco na organização de espaços e materiais. Gente, esse tema é demais, é incrível. Pensar em como o protagonismo, lembra que a gente falou na última live, né? Como que o protagonismo do professor está manifestado no planejamento, e acho que a gente vai conseguir fazer esse alinhavo aí com a organização de espaços e materiais, que é indispensável pensar quando está planejando, principalmente trazendo essa pessoa maravilhosa, que é a Karine, para contar para a gente aí a experiência dela com esse tema, o que ela andou descobrindo pelo mundo sobre esse tema, e essa sabedoria toda aí construída nesses anos de construção mesmo do ateliê dela, da história dela como educadora. Ela é demais, eu não posso contar muito, porque eu sou suspeita de falar. Conheci a Ká num projeto que a gente fez juntas aqui em Cariacica pela Avante, e ela veio abrilhantar a formação quando a gente estava falando desse tema. Eu tenho certeza que hoje também ela vai abrilhantar essa nossa live. É isso. Nil, com toda... Você viu, Karine, que abração aqui que a Nil abriu. Não, a responsabilidade eu sei que você tira de letra aí, né? Mas uma acolhida aí sensacional para você. Karine, seja bem-vinda, né? Que bom ter você aqui com a gente. Gente, a Vládia caiu, mas ela já volta, tá? Acontece. A gente costuma contar aqui, Karine, que é ao vivo, né? Ao vivo acontece tudo e a gente vai se arranjando aqui. Karine, você quer dar aí uma boa noite para o pessoal, contar um pouquinho quem é você? A gente costuma falar aqui que, claro que a gente apresenta, né, o pessoal, mas nada melhor aí do que você também poder contar e se apresentar, porque você vai fazer isso muito melhor que a gente. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente para dialogar sobre esse assunto que me acompanha há muito tempo, né? Eu sou professora, acima de tudo, comecei no chão da escola mesmo,
como auxiliar de sala, depois como professora de berçário, depois supervisora, coordenadora. Então, conhecer a escola, conhecer o cotidiano da escola é prioridade, né, nesse trabalho como educadora. Hoje eu estou, né, nesse lugar de diretora do ateliê, justamente para poder dar apoio e suporte para os educadores da educação infantil com os materiais. Então, eu sou professora, fiz meu mestrado em História e Historiografia da Educação, focando um pouco também, né, nessa história, nesse caminho, nesse percurso que nos acompanha e que faz ser quem somos como educadoras, né? E o meu doutorado foi voltado para a formação de professores, para esse olhar, para esse diálogo e para essa formação de professor que se forma com professor. Então, por isso, esse convite, ele me encontra nesse lugar também de formadora, de dialogar sobre tudo isso, né? E o ateliê, ele nasce desse lugar, né, de professora curiosa, de professora inquieta, que não se conforma com algumas coisas e que busca soluções em algum lugar, né, que não se conforma com uma escola passiva, com uma escola que aprisiona, numa escola que enfraquece a humanidade, né, que enfraquece a sensibilidade das crianças. E nessa busca incessante, eu me encontrei com algumas abordagens, né, ao redor do mundo, especialmente com a abordagem Reggio Emilia, né, tão sensível, com Loris Malaguzzi, com toda a perspectiva estética, e as pedagogias participativas acima de tudo, né? Primeiramente me encontrei, obviamente, com Paulo Freire, né? E depois com Loris Malaguzzi, que foi realmente uma abordagem, uma proposta que nos traz uma reflexão da prática dentro dessa minha inquietude, né? Como educadora, como professora, buscando soluções para as coisas que não me agradavam. E aí me encontrei com Reggio Emilia, né? E logo, inicialmente, o primeiro impacto com a abordagem é a questão da sensibilidade, mas, acima de tudo, o meu olhar estava sempre muito voltado para a prática. E o ambiente, ele é o primeiro a impactar, né, a gente, no sentido de que são coisas táteis, são coisas reais, né? Quando você se encontra com uma escola de educação infantil de mesas e cadeiras e quadro negro, que é uma herança aí de uma referência do ensino fundamental, é muito diferente de você se encontrar com um espaço preparado, planejado intencionalmente, que garante as narrativas lúdicas, que garante a pesquisa, a relação, a fluidez. É muito diferente. Então, obviamente, o espaço e o mobiliário me impactou profundamente nessa experiência, logo na primeira vez que eu me encontrei com a abordagem Reggio Emilia, né? E a partir desse desejo nasce o Ateliê Quero Quero, né? Uma grande parceria com meu esposo também, né? Que é o meu grande apoiador nesse processo, mas ele nasce realmente desse desejo de mudar algumas coisas e de dizer, não, a gente consegue, alguma coisa a gente consegue. E o ateliê nasce desse movimento, né, de Karine fazendo formações sobre Reggio Emilia, encontrando educadores, falando das experiências, contando dessas experiências, e nasce de uma forma muito genuína, né, que é essa importância de você criar alguma coisa que realmente vai fazer sentido para a sua prática, né? Não é porque é bonito, não é porque é moda, é porque faz sentido para a sua prática, né? Então, você escolhe um dispositivo, você escolhe um material que vai fazer sentido, né, para a sua relação de ensino e de aprendizagem com quem você está se dedicando. E eu tinha uma formação para fazer, logo que eu voltei de Reggio. Bom, não sei se eu posso já contar agora, Nilce. Pode contar tudo. Até eu ia te Pode. falar que tinham dado um spoiler, né, antes aqui pra gente, que tinha uma história aí, né, Nil? Eu nem contei, gente.
Vou estar todo mundo em primeira mão, só eu e a Ká sabemos dessa história, até a Vládia e Maíra também não sabe, porque essa história é muito apaixonante. Me impactou muito quando ela me contou dentro do carro, né, Ká? Eu nunca me esqueço. Eu falei, gente, quando as coisas elas são destinadas pela sensibilidade, né? A Ká já trouxe essa ideia da sensibilidade dela olhar e não se acostumar, né, com o que ela via, e a partir de um novo olhar, ela fala, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Então, é desse lugar que vem essa história, e isso muito me impacta, assim, sempre que tem histórias muito genuínas desse lugar de não se acostumar, olhar para aquilo e falar, não, tem um outro jeito, né? Então, eu nem contei para as meninas, para elas também ouvirem primeiro. Ela só fez mistério, você viu? Ela está há 15 minutos fazendo mistério, né? Aguçando, não aguento mais, Karine. Conta pra gente essa história. Então, e aí eu já muito mergulhada nessa formação e tudo mais, né? Fazendo formações sobre ATGs, depois já de ter conhecido outros dispositivos. Eu fui convidada para fazer uma formação de luz e cor. Era um momento bem importante, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, meu marido tinha vindo, né, me acompanhar, eu sou do Rio Grande do Sul, mas morava em Santa Catarina. Então, a gente tinha, né, acabado de chegar em São Paulo e eu estava investindo nas formações e meu marido ainda estava apoiando, procurando, né, uma nova recolocação. Então, ele estava mais, assim, me apoiando, né? E eu tinha uma formação, e eu falei, é uma formação de luz e cor, mas eu não vou aceitar, porque eu não aguento mais ir com lanternas e sem ter uma mesa de luz. Eu queria uma grande mesa de luz para fazer um trabalho de investigação, criar um grande ateliê, né? E ele falou, bom, não sei nem como fazer isso, vamos pensar. E aí eu mandei para ele alguns desenhos, mostrei para eles algumas coisas, e ele falou, não, vamos tentar fazer. E nesse movimento de tentar fazer, ele foi em várias marcenarias, mostrou o projeto, explicou como seria, né, e várias possibilidades, e ninguém falava, não, imagina que eu vou parar minha marcenaria para fazer isso, então eu vou cobrar R$2.000, R$3.000, não tem como fazer, não dá, né? E aí ele foi tentando e tal, e aí um dia ele chegou, né, em casa e ele mandou na marcenaria cortar as madeiras do tamanho que ele queria e ele começou a montar, né, essa mesa de luz e começou a procurar materiais e a mesa de luz nasceu. Eu fui, né, para a formação, cheguei lá, liguei a mesa de luz toda exibida, né, se sentindo toda, montando os materiais, e não demorou muito, né, todo mundo começou, nossa, eu também quero também. E aí nasceu o nome, né, Quero, por conta desses tantos queros que surgiu a partir dessa mesa de luz. E aí depois muitas outras coisas começaram, eu comecei a dar o número dele e falei, não sei se ele vai fazer, liga para ele, né? Começou os blocos também, foi um segundo grande pedido, né? Todo mundo queria os blocos, eu comecei fazendo formações sobre construtividade, e também, eu quero caixa de blocos, eu quero, quando eu vi, ele já tinha uma encomenda de 23 caixas de blocos para fazer na área de serviço de casa, né? E aí, quando a gente foi pensar na empresa, que nome a gente vai dar, né? Ele falou, não tem outro nome, né? Porque as educadoras, as professoras, tudo que elas me ligam, a primeira coisa que elas falam, eu quero. E aí ficou, quero. E esse movimento, né? O educador, ele deseja esses dispositivos, ele conhece, ele percebe que algo não está certo, né? Naquele espaço das crianças, e aí olhar para esse espaço, planejar esses contextos intencionalmente, tem uma deficiência de material, de dispositivo muito grande no mercado brasileiro, né? E aí, então, a gente começou a sentir isso a partir da conversa com as educadoras, a partir dos desejos, das reclamações e das visitas também, né, que a gente fazia nas escolas, e via grande deficiência, inclusive, para comprar esse material, né?
Eu tenho algumas amigas que são diretoras de escolas públicas e elas falam, não tem como, a gente não tem como comprar. A verba, as pessoas não têm as notas, eu preciso comprar dessas lojas. E as lojas acabam tendo um material extremamente industrializado, estereotipado, né? Então, é quase como, né, é uma coisa assim, sem saída. Elas falam, eu não quero comprar isso, mas é só isso que eu tenho para comprar, né? Então, a gente começou a perceber como os materiais e os dispositivos e as coleções que a gente criou, né? Hoje a gente tem aí mais de 7 coleções, todas elas perseguindo o desejo das educadoras, né? Perseguindo essas necessidades que a gente encontra aí na relação da composição e do planejamento dos espaços. Então, muitas vezes você tem a teoria, você sabe que aquilo ali não está, né? Mas é isso que você tem. Né? Então, nasce as coleções justamente para dar esse suporte, esse apoio, né? Essas possibilidades para os educadores poderem criar contextos que realmente são potentes e que realmente dialogam com as narrativas lúdicas das crianças e também esse desejo de pesquisa, de interação, de relação, que não é possível só com mesas e cadeiras, né? Isso acaba sendo um refrão, mas é isso, né? Como que você vai criar territórios investigativos e convites para as crianças de forma intencional se você só tem armários muito grandes, mesa, cadeira, quadro e tatame e sucata, né? Então, isso é importante da gente pensar. Que os materiais e as escolhas desses materiais estão intimamente ligadas à qualidade dessas interações. E também não é só do Ateliê Quero, né? Os materiais, quando você consegue entender o que é essencial, o que esses materiais trazem na sua gênese, você consegue pensar para além dessa estrutura de mesa, cadeira, de atividades passivas, né? Onde essa criança não consegue desenvolver uma personalidade ativa. E quando a gente está falando de planejar os espaços, preparar o espaço, escolher os materiais, a gente está falando também de algo muito novo, de algo muito recente, né? Que para algumas pessoas ainda eu faço formação e elas viram para mim e elas falam, Karine, como eu nunca pensei nisso? Eu nunca olhei para o espaço, eu preparo meu planejamento, eu faço planejamento anual, eu faço semanário, eu pesquiso, e eu nunca incluí o espaço, né? O ambiente, os materiais como algo tão importante, tão potente. Então, isso também é muito novo, né? Essa relação da gente olhar para esses materiais como prática pedagógica, né? Como relação de qualidade nessa relação. E, Karine, queria até aproveitar carona, né, nesse depoimento lindo que você deu, né, de contar como que você personificou mesmo para os professores, né? Uma coisa que talvez fosse um desejo que eles até intuíam, né? Até, que nem você falou, né? Olha, isso aqui não está dando meio certo, isso aqui parece, né, que não está legal aqui no meu espaço, e você conseguiu personificar. Não está dando certo realmente porque precisa ter um olhar específico, né? A criança tem uma cultura própria, um lugar próprio de ser, de agir, e óbvio que também o educador de criança precisa desse seu olhar, né? Você comentou que você foi lá para a Régio conhecer os espaços que são maravilhosos, né? Os espaços são incríveis. Você considera que esse foi o ponto que te despertou para criar e para pensar esses materiais? E o que mais, assim, que você acha que te ajudou, né, nessa sua jornada para perceber, né, para ficar sensível aí para esse olhar mesmo, né, que você criou sobre os espaços e sobre os materiais? Então, eu acho que foram várias coisas, né? Eu acho que esse desejo é muito rizomático, né? Ele vem de muitos lugares, né? E chega num momento que você se sente capaz de dizer, não,
Eu acho que ninguém vai fazer isso, eu que vou ter que fazer mesmo, né? Então, eu acho que é o caso da mesa de luz, né? Que ninguém ia fazer, a gente ia ter que fazer, e depois os outros materiais também se revelaram nesse movimento. E eu acho que primeira coisa que realmente me fez pensar mais profundamente sobre os materiais foram as pesquisas, né? As pesquisas sobre desenvolvimento humano, sobre neurociência, sobre como realmente esses ambientes eles impactam no desenvolvimento humano, nas relações, nas relações, né, dentro da escola, principalmente com as crianças. Eu fiz um estudo um pouco mais profundo sobre a primeiríssima infância e eu fiquei muito impactada com a perspectiva de que os bebês no Brasil eles estavam numa relação de confinamento, né? E que eles estavam num ambiente muito estéril e um ambiente que, ao invés de apoiar, de ajudar no desenvolvimento, que essa é a função principal da escola, essas crianças que estavam nessa situação estavam sendo prejudicadas, né? Porque elas estavam em um ambiente coletivo totalmente insalubre emocionalmente, cognitivamente, pela falta de estrutura e pelo ambiente que era oferecido. E as educadoras também estavam em sofrimento, porque ninguém fica bem num espaço confinado com 20 bebês chorando, se mordendo, querendo comer. Então, ninguém estava bem ali, né? Então, acho que isso foi um grande diferencial para que realmente eu direcionasse a minha pesquisa como pesquisadora para os ambientes, porque eu percebia que aquele ambiente era insalubre, porque eu tinha tido uma experiência quando eu visitei Régio, numa sala de bebês, e eles eram muito felizes, e os educadores eram muito calmos, né? E não é só porque é na Itália que isso pode acontecer, não é, isso é relação, são seres humanos que a gente está falando, e os seres humanos da Itália e daqui, né, no meu ponto de vista, são todas as mesmas questões, né? Era só mesmo uma questão de abordagem, uma questão de conhecimento, uma questão de você mudar algumas coisas. E o ambiente estava diretamente ligado a isso, né? Então, o início da minha pesquisa foi para dizer isso, né? Quais são os ambientes? Nunca passou pela minha cabeça montar uma marcenaria, nunca. Então, o início dessa pesquisa foi nesse sentido, de dizer o que é preciso fazer, que tipo de gestão de sala de referência, que tipo de atendimentos de bebês a gente precisa fazer, por que esse espaço não pode ser um espelho do ensino fundamental, existem outras necessidades, né? Então, a minha pesquisa ela foi por esse caminho, de formação de professores, de ressignificar os ambientes, de ressignificar o conhecimento dos educadores sobre os materiais, né? De como colocar isso na pauta, né? De planejar esse espaço, de pensar por que ele está oferecendo esse material e não o outro, né? De não enxergar a criança como alguém que não é capaz de interagir com determinados materiais, né? Então, que suja, que eles não conseguem, né? Enfim, essa foi a primeira relação. O ateliê surge por causa disso, porque em determinado momento eu percebi que nós não tínhamos isso aqui e que era muito perverso, por exemplo, da minha parte, dizer a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mostrar, né, todos os materiais que eu visitei, que eu conheci. Em determinado momento, aquilo começou a parecer para mim perverso, sabe? De mostrar uma coisa que nunca ia ser, né, capaz de acontecer. E eu me lembro que, em algum momento, duas ou três educadoras que participaram de alguns ateliês comigo, eles falaram, Karine, é lindo, né? Mas onde que eu vou conseguir isso? E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, né? Nossa, como que é verdade? E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com o que eu mesma estava fazendo, né? Fazendo uma formação de algo que nunca ia ser possível
porque a gente não tinha possibilidades e materialidades que realmente dialogassem com isso, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso, né? Então, os materiais, eles começam a nascer assim, desse desejo, né? Um dia à noite, uma amiga me liga, uma colega educadora me liga e fala: Karine, eu preciso de blocos, eu quero fazer construções, eu preciso desse bloco, desse tamanho, dessa medida. E eu falei: nossa, isso ia ser bem legal mesmo, eu também queria uma dessa. Nossa, é mesmo? Por que a gente nunca fez isso? Aí começamos a olhar algumas fotos e a gente viu isso no Peru, a gente viu isso na Itália. E quando a gente conversou com as meninas do Peru, elas falaram: claro, isso é muito fácil, são pedaços de madeira e tal, né, desse tamanho, que se desdobram. Eu digo: gente, como que a gente nunca pensou nisso? Então, assim foram nascendo os materiais, né? Assim foram nascendo, desse diálogo com a prática e com o desejo de trazer para esse espaço materiais que dialogassem com as intencionalidades das educadoras, né? Os diferentes tipos de jogos intencionais. Então, não é um objeto que nasce, como eu falei, para ficar bonito ou para copiar, né? Ele nasce de um desejo de escolher um material, de preparar um material, de construir um material que tem uma intencionalidade, um desdobramento para o jogo no cotidiano das crianças, né? Então, mais ou menos isso. E Karine, vocês têm um catálogo, né, desse material. Eu queria até perguntar para você se eu posso colocar o link para o pessoal já ir anotando, para quem aqui está pegando, posso colocar para o pessoal dar uma olhadinha aí no catálogo. Claro, por favor. O eu vou catálogo colocar também, aqui. né? Ele não é um catálogo qualquer, né? Assim que eu digo qualquer no sentido assim que não é um catálogo só de fotos de peças, né? Ele tem toda uma intencionalidade, inclusive do jogo, dos convites e das possibilidades que você pode encontrar nesse material e nessa coleção, né? Então as coleções elas ganham nome, né? O nome relacionado ao jogo, então quero brincar, quero construir, quero movimentar, justamente porque eles vão dando essa referência para o educador, que muitas vezes, como eu falei, né, a gente não tem uma pesquisa muito profunda sobre os materiais. Acho que o ateliê, inclusive, o primeiro, o pioneiro nesse movimento de escrever sobre essas intencionalidades dos materiais de forma mais detalhada. Então, o catálogo ele traz as forças, ele traz uma reflexão muito profunda sobre essas referências que a gente traz, né? Esse é o último que a gente lançou agora, que é o Ateliê Quero Lá Fora, que ele vem para dialogar com essa necessidade da gente pensar os espaços externos para além do recreativo, né? De entender o espaço do parque, do pátio, como uma necessidade de renaturalização de tudo isso, né? Então, a gente construiu diferentes estruturas pensando em trazer para o pátio e essas provocações de movimento, de encontro, né, de relação, se afastando desse pátio acimentado, desse pátio totalmente estereotipado, né, esse pátio que é um parque, que é o mesmo parque que as crianças encontram no condomínio, o mesmo parque que elas encontram na casa de festas. E na escola, será que a gente quer esse pátio? Né? A gente não quer. A gente quer um pátio que dialogue com a natureza e que, ao mesmo tempo, faça convites para as crianças estarem lá fora, com muita intencionalidade. Então, a gente fala da cultura, a gente fala da ciência, a gente fala da pesquisa, né, que são esses itens que estão aí um pouquinho mais para cima, que a colega está passando, e que tem uma inspiração teórica, né, sobre os pátios vivos, a escola Slow, a última criança na natureza. Então, toda essa perspectiva de pensar o material, mas pensar nas suas intenções e nas suas concepções, que isso é planejar, né? Planejar é pesquisar também, né? E quando a gente está falando dos materiais e do mobiliário, a gente está falando de um dispositivo
que vai compor esse espaço, que é um terceiro educador. E se ele é um terceiro educador, não pode ser qualquer coisa que eu coloco nesse espaço, né? Ele precisa ter esse desdobramento, essa relação, ele precisa garantir essa flexibilidade, ele precisa garantir uma série de coisas muito, muito sensíveis, né? E que faz toda a diferença no planejamento e na prática cotidiana com as crianças, né? Esse é o último catálogo. A gente tem um outro catálogo que é da coleção da área interna, da primeiríssima infância. A gente tem alguns vídeos também no YouTube que eu falo um pouquinho sobre essa concepção. Então, assim, na verdade, os vídeos não têm uma intenção de propaganda, e sim uma intenção de aprofundamento teórico e de conhecer a pesquisa que envolve, né, todo o material do ateliê. Maravilhoso, Karina. Se a gente fica até sem ar vendo as fotos, ouvindo você falar, né? Assim, porque faz toda a diferença, né? Você já é uma educadora, né? E aí você trazer esse olhar aí para o mobiliário, para o espaço, né? Confesso para você assim que dá uma emoção muito grande assim de ver, sabe? As construções que vocês trazem aí no catálogo. Vlad, você quer fazer uma pergunta aí para a Karine, quer aproveitar essa deixa aí para trazer a reflexão que você quer propor aqui para ela também? Sim, na verdade são muitas reflexões, né? Escutar a Karine falar assim, a gente vai fazendo 1000 conexões na cabeça, vai entendendo a origem de tudo e vai compreendendo perfeitamente a sua motivação, né? Para realmente chegar aí aonde chegou dessas pesquisas, da sua profissão e também do ateliê. Realmente uma história linda, e linda porque você ouviu, né? Escutou as professoras. E é muito um movimento que a gente tenta fazer aqui na rede também. Tudo que a gente traz aqui de inquietações, como nós três estamos em estados diferentes, em contextos diferentes, mas as angústias parecem ser muito parecidas, realmente. E aí a gente sempre está trazendo, porque é o nosso papel mesmo, né, enquanto educador, dar apoio aos nossos colegas e todo mundo se apoiar mutuamente. Então, assim, quando você falou um pouco dessa história toda, né, que lhe inquietou, né, em relação aos espaços, de ver uma sala de educação infantil com quadro negro, com cadeira, isso é muito presente ainda, né, muito presente, e assim, você também agora falou do terceiro educador, e como as pesquisas, os estudos, né, as produções, até os documentos mesmo, graças a Deus, nossos documentos oficiais já tocam nessas questões, né, já nos trazem muito a reflexão e a cobrança, para que a gente, então, modifique muito esse olhar, porque eu acredito, Karine, que tem muito a ver também com as nossas concepções, né, de criança, de infância, de educação infantil, desse controle que, infelizmente, a gente aprendeu a fazer com as crianças, e como isso é difícil de se transformar. Então, é muito bom ouvir que seu projeto do Ateliê Quero e Quero nasceu dessa inquietação das professoras, de querer oferecer algo novo, para as crianças serem mais ativas, mais potentes, mais criativas, e que bom que a gente tem aí diversas abordagens para nos inspirar. Mas aí agora eu te pergunto, né, considerando a nossa realidade brasileira e por onde você anda e conversa, né, não só como professora, mas também como proprietária, né, do Ateliê Quero, quais são, assim, os maiores desafios, então, que você vê, não no sentido de serem materiais só como o do Ateliê Quero, que a gente sabe que são, assim, tops, né, a gente nem comenta de tão maravilhosos que são, mas, assim, considerando a realidade da escola pública também, né, dessa questão dos parquinhos que você falou, cimentados e tal, qual o maior desafio que você acha que a gente ainda tem por aí, né, não só no sentido das políticas públicas, mas de formação mesmo, de entendimento do professor sobre os espaços e materiais? Sim, eu acho que, sobretudo, a formação, ela é fundamental, né? O ateliê, inclusive, ele vincula a venda à formação, né? Então, hoje, por exemplo, eu atendi 4 escolas públicas fazendo formação com as professoras sobre os materiais que foram adquiridos.
Então, assim, acho que a prioridade nesse momento é a formação, até por conta disso mesmo, né? Que é tudo muito novo para nós dentro da perspectiva da educação, né? A gente não teve isso na pedagogia, a gente não teve uma disciplina sobre arquitetura, a gente não teve uma disciplina sobre materiais, né? A gente não teve uma disciplina sobre primeiríssima infância, né? Eu sou formadora da pedagogia e a gente tem isso só na pós, né? E ainda sobre as crianças pequenas, mas arquitetura, materiais, construção de contextos, ainda são assuntos ainda muito frágeis na nossa formação, né? Então, eu acho que a formação de professores, o diálogo sobre tudo isso é fundamental. Eu acho que ainda, sobretudo, as políticas públicas, sim, também há uma necessidade de investimento para entender, né, hoje. E aí não é só na escola pública, eu visito escolas particulares que eu chego para fazer uma visita, para fazer indicações de materiais, e a escola não tem nada. Eu digo, gente, essa escola não foi mobiliada, né? E as portas estão abertas e tem alunos inscritos, matriculados, e está acontecendo aula. E você abre uma porta, não tem nada na sala, 2 tatames e alguma coisa. Você abre a outra sala, então não é só uma questão, a gente às vezes, né, não é só uma questão da escola pública, né, é uma questão mesmo de compreensão da necessidade da gente entender que o ambiente, ele é educador, que o ambiente, ele impacta no desenvolvimento humano. Então, é uma questão de conhecimento, porque eu vejo que é uma falta de conhecimento, não só dos educadores, que estão aí cada vez mais querendo buscar isso, mas é uma falta de conhecimento da gestão, né, da gestão que inaugura uma escola e não mobília, porque isso não é realmente prioridade, né? Uma escola que gasta, às vezes, 50 mil na quadra e não tem jogos de construção nas salas, né? Então, de entender realmente o que é prioridade na escola da infância, né? O que é prioridade num espaço? O que de fato é importante para as crianças e não para os adultos? Isso é uma outra grande questão, uma grande provocação que o ateliê faz, principalmente nas visitas, é esse sentido, né? Você está pensando em fazer isso para quem? Né? É para as crianças? É porque você percebe, você está perseguindo os interesses das crianças, né? Então, entender que essa criança, conseguir enxergar as crianças, né? Eu acho que tem muitos adultos ainda que não enxergam as crianças, né? Eles enxergam o negócio, assim como também os prefeitos enxergam as verbas, mas a criança, essa sensibilização do olhar do que as crianças precisam, ainda a gente está muito longe, né? Então, acho que isso é um grande desafio, principalmente dos educadores brasileiros, porque são eles que precisam levantar essa bandeira, são eles que precisam realmente dizer, não, gente, a gente não precisa de uma quadra de 50 mil reais, mas a gente precisa de outras coisas, a gente não... Então, acho que a gente ainda está numa cultura que isso ainda virou um padrão. Acho que tem poucas pessoas incomodadas em chegar num espaço, elas não conseguem enxergar, elas não veem isso. E quando eu falo, eu tento ser muito delicada e falar e dizer, olha, não tem nada na sala que você me chamou para olhar. Então, assim, você tem que mobiliar a escola. Né? Então, assim, eu tomo muito cuidado para falar isso, mas realmente isso me deixa muito provocada. E eu vejo que outras pessoas não. Então, eu acho que é mesmo um olhar que você adquire na medida que você tem um conhecimento sobre aquilo e que você está afetada, né? Que você está contagiada, né? Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei numa escola em Reggio Emília, eu fui para o banheiro chorar, porque eu fiquei tão impactada, eu senti tanto como a gente não tinha aquela sensibilidade, eu não tinha aquela sensibilidade, e aquilo me impactou tão profundamente, e eu vejo que tem pessoas que não se impactam, elas não conseguem, a sala está vazia, e elas não conseguem enxergar que a sala está vazia. E eu estou falando isso da minha experiência de semana passada, né?
E aí eu acho que tem muito a ver com isso, com a cultura e com o nosso olhar para as crianças, né? A gente ainda, quanto nação mesmo, né? Quanto sociedade, a gente não enxerga as crianças com essas necessidades, né? Então, qualquer lugar serve, qualquer espaço serve, qualquer mobília serve. Imagina, tem tatame, tem sucata, sabe? Aí agora não tem nem mesa mais, nem mesa, nem cadeira mais, não tem nada. Então, entende o que eu estou falando? É como a gente vai ressignificando esse lugar de respeito dessa criança. Então, acho que isso é o grande desafio que nós temos aí quanto educadoras, né? E as professoras da educação infantil, elas acabam tendo mais responsabilidade nisso, né? Porque são elas que estão com as crianças, são elas que são a voz das crianças, né? Então, isso eu acho que é o maior desafio. A formação, não só da equipe de educadores, mas a formação do olhar dos adultos para as crianças. Perfeito. Maravilhoso. O mundo do desafio. Eu acho que cada vez mais, né, assim, só para concluir a minha fala também, o quanto que investir em formação nunca é demais, né, porque eu concordo plenamente com você, né, os nossos cursos ainda não trouxeram, né, todas essas discussões, e ainda é muito novo, apesar do histórico também que a gente já sabe, mas e falta espaço para diálogo sobre isso, né, falta realmente a gente parar para pensar e entender que cada ambiente pensado, cada material escolhido, ele reflete um pouco da nossa concepção, né, para que eu estou fazendo isso e para quem, né, define muito das nossas ações com as crianças. Um dia desse, eu estava escutando o Paulo Fock falar, e ele disse que uma das pesquisas que ele orientou analisava as listas de material das escolas, né, porque muitas vezes a gente vê os professores se queixando de que não tem material quando eles reconhecem que está faltando papel, quando está faltando EVA, né, quando está faltando esse tipo de material que a gente sabe que podem sim ter sua contribuição, mas a gente fala de algo muito maior, muito mais potente no sentido de instigar mesmo essa participação, essa construção, né, 100% da criança, né, então, aonde está essa gestão da sala, das atividades, como é que está essa participação ativa. Então, o espaço e os materiais vão nos falar muito sobre isso. E também, né, Vládia, enxergar outros materiais, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ver, né? Isso é um exercício muito intenso de você aprender a ver a potência dos materiais, né? Porque você consegue construir uma lista de material e colocar todos aqueles materiais de sempre, né, iguais, porque você não consegue ver outros materiais. Você não consegue reconstruir essa lista de material que, né, já é padrão em todas as escolas. Então, é isso que a gente está falando, aprender a ver, né, a ressignificar o nosso olhar, e isso demanda formação, porque você começa a compreender os materiais a partir da ótica do desenvolvimento humano, né? Então, para que eu preciso de 2.000 folhas de A4 para uma criança de 2 anos? Por que eu preciso? Então, esse movimento de você questionar as suas escolhas faz parte do planejamento dos espaços e dos materiais, né? Por que eu quero essas folhas? Por que tem que ter só essa folha? Esse tipo de folha, né? Se, na verdade, a prioridade, o que é essencial trabalhar com crianças de 2 anos é a ampliação tátil, né? É a compreensão da diversidade multissensorial. E aí eu peço 2.000 folhas de papel e não peço 1 metro de tecido. Entende o que eu estou falando? Assim, como que você ressignifica o seu olhar para você pensar os materiais, para que então você consiga planejar? E isso demanda formação, porque demanda repertório, né? Demanda que você tenha uma percepção estética, uma percepção inventiva, né?
E isso a gente tem trabalhado muito, assim, eu tenho montado ateliês, e antes das crianças conhecerem um ateliê, eu inauguro com as professoras, né? E é incrível que as próprias professoras, elas não conhecem aqueles materiais. Então, como que elas vão estar na relação com as crianças se nem elas conhecem aqueles materiais? Então, assim, esse último ano a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, né? Mas há 2 semanas atrás eu fiz um ateliê com as professoras e elas estavam vivendo a mesma experiência das crianças, conhecendo os materiais, as suas texturas, né? A gente levou uma série de materiais que realmente não fazem parte do repertório delas, e a partir dessa vivência, dessa experiência, você falou agora de lista de material, eu me lembrei que elas falaram, olha, anota, como é o nome para a gente botar na lista de material? Porque isso, elas não enxergavam. E sabe qual era o material? Fio de malha. Fio de malha. Elástico, né? Então, essa relação que precisa ser ressignificada, mas ela só é ressignificada a partir da experiência, né? O saber que não vem da experiência não é realmente saber, inclusive para você ter uma percepção de materiais, você ter você conseguir escolher, né? E não reproduzir os mesmos materiais, as mesmas técnicas. Então, o professor também está nesse lugar, né, de reprodução, porque ele não tem repertório estético, ele não tem repertório de materialidades. E passa até pela discussão, né, Karine, da questão do material didático, né? Às vezes a escola investe também, né, uma fortuna ali no material que, claro, o material didático vai ter informações que são preciosas, a gente sabe que tem, né? Mas por que não buscar o equilíbrio, né? Você ter um material que vai te oferecer essa informação preciosa, mas também ter um espaço em que as crianças vão poder fazer relações muito mais preciosas, né? Do que só com material didático, né? Você falando assim, eu fiquei lembrando um pouco dessa discussão, que às vezes perpassa muito na educação infantil, né? Uma escolha que ela é difícil, mas acho que, como você disse, é uma escolha que é pela criança, né? Pelo lugar da criança e pelo respeito, né? Como a Mônica também colocou aqui no chat pra gente, né? Esse lugar que dá respeito aí para a criança, né? Muito, muito bonita essa perspectiva. Mil, quer fazer uma costura aqui com esse ponto? Eu quero aproveitar que a Ká falou muito dentro dessa ideia do ateliê e da construção desses materiais, né, com a produção de um dispositivo que, de fato, olhe para aquilo que é intenção, né, naquela faixa etária, para aquilo que é importante. Daí o pessoal aqui também está trazendo isso no chat, né, a importância da gente reconhecer o desenvolvimento da criança. E aí, essa fala dela tem muito a ideia do que a gente também já vem discutindo a nível de planejamento, que são as intencionalidades, né? A intencionalidade de você organizar um espaço material e materiais, contextos de brincadeira, de investigação, que considerem essa criança real que está ali. E só queria destacar o quanto, por isso que a gente compartilha o catálogo, porque o catálogo traz essas inspirações, né? Da intencionalidade com a diversidade, da intencionalidade com os espaços internos e externos, né? Com esse novo olhar para as ações das crianças, com essa ideia do que qualifica os ambientes, que são as relações que as crianças vão criar com os materiais, com as outras crianças. Então, acho que isso pode ser muito inspirador para a gente pensar os planejamentos. Eu queria ouvir da Ká, como ela mesma disse, que a gente isso é tão recente, né, na educação, o Brasil ainda está caminhando a passos tão lentos nessa perspectiva, mas a gente tem esses documentos orientadores aí, a partir das diretrizes, que já começaram a colocar os espaços e materiais nesse lugar, né, de intenção, de serem essa oportunidade da criança vivenciar essa atividade, essa acessibilidade, esse protagonismo, né? O que você acha aí que talvez seja, então, Ká, as principais contribuições da BNCC para o planejamento do professor nesse sentido? E o que você destaca aí que o professor não pode perder de vista quando ele vai planejar esses espaços e materiais intencionais para as crianças?
Então, acho que os documentos, eles, de maneira geral, na verdade, desde 96, eles já trazem pistas e referências. É que a gente tem um grande abismo entre o vivido e o prescrito, né? Então, acho que o desafio mesmo é esse vivido, essa compreensão, né, de algumas coisas relacionadas aos documentos. Eu acho que a BNCC, ela traz isso um pouco mais claro, ela traz isso mais intencional, no sentido quando ela coloca os objetivos, né, de aprendizagem, quando ela interconecta esses campos de experiência, quando ela destaca sobre a importância do espaço de uma maneira muito clara. Só que ainda, de novo, né, você fala disso, mas você precisa ter repertório para você conseguir compreender em profundidade, né? Então, acho que o que a gente não pode perder de vista, sobretudo, é o que é essencial para as crianças, né? A gente estava falando agora há pouco dos materiais didáticos. Eles são bacanas, são pensados, são muito, né, elaborados e tudo mais. Mas será que isso é essencial para essa fase da vida? Se a gente acredita que essa criança... A gente não, né? A neurociência e todas as pesquisas sobre o desenvolvimento humano nos falam sobre isso. Que essa criança constrói esse conhecimento a partir das suas experiências e das oportunidades dela viver essas experiências com alta demanda cognitiva, que é só pela experiência. Então, se uma criança está preenchendo uma apostila ou ela está executando uma tarefa que está pré-determinada, ela está perdendo esse tempo fazendo isso, ao invés de estar vivendo experiências significativas no sentido do desenvolvimento humano. Então, a questão não é com o material didático, né? A questão é com o que é essencial. E é isso que o educador não pode perder de vista, inclusive quando ele está preparando um material. Ele tem que questionar. Esse material vai colocar essa criança num lugar passivo ou ativo? O que eu quero com esse material? Eu quero que essa criança explore, experimente, que ela crie, que ela faça conexões de inventividade, ou eu quero um produto final, né? Eu quero algo que vai ser executado e finalizado. O que eu quero, né? Então, esse professor precisa saber, sobretudo, a intencionalidade. Ele precisa saber, sobretudo, a serviço de que ele está. Se ele está a serviço de construir uma personalidade de criança passiva ou ele está a serviço de uma construção de um perfil ativo, criativo, inventivo, livre, né? Então, é esse lado, né? Realmente essa concepção, que tipo de educador você é. Porque daí não adianta, pode ter BNCC, pode ter referencial, pode ter muitos documentos, né? Nenhum deles vai fazer essa transformação do vivido, porque não adianta, né? Você precisa, como educador, entender que tipo de material você está escolhendo, que tipo de aula você está planejando, porque isso está intimamente ligado com a sua concepção de criança, com a sua concepção de mundo, com a sua concepção de ser humano, né? Do que é essencial. E, às vezes, o que é essencial demanda, exige as janelas que você consegue abrir, que você consegue olhar. E essas janelas a gente só consegue abrir a partir de conhecimento, a partir de ciência, a partir de profissionalismo no sentido de dedicação à sua área, né? Sobre o que se tem, sobre o que estão falando, de você ser pesquisadora nata, de você estar olhando lá o seu cotidiano e você entender, não, isso não faz sentido, as minhas crianças não estão felizes, isso não está bom, e você ter essa capacidade de transformar a sua prática para justamente perseguir os interesses das crianças. Então, eu acho que o que é essencial para você é a pergunta que a gente não pode perder de vista. Bacana. Aqui, fala só mais um pouquinho sobre essa coisa da alta cognição. Você falou, o que seria isso, assim, para a gente ficar atento no sentido da escolha dos melhores materiais, ou dos materiais mais adequados?
Então, quando uma criança ela se encontra com um material que ele exige, né, uma ação, uma única ação, né? Vamos pensar num material, num jogo, que essa criança precisa só encaixar as peças, né? Na medida que ele descobre esse signo, que ele já descobriu, né, isso, acabou a pressão cognitiva. Porque ele já descobriu o código, ele já descobriu o segredo, e aquilo acabou, né? Quando você tem um material que traz na sua gênese múltiplas possibilidades, né? De construção, de conexão, esse material de fim aberto, esse material não estruturado, esse material que se conecta com a sua inventividade, né? com a sua produção inventiva, esse é um material de alta demanda cognitiva, porque ele não vai se acabar, né, na hora que essa criança descobre o código. Não, essa criança primeiro vai explorar, depois ela vai descobrir ele vai descobrir as qualidades táteis daquele material. Ela vai construir, depois que ela construir, ela vai criar uma narrativa lúdica. Depois que ela criar essa narrativa lúdica, ela vai contar essa narrativa lúdica e ela vai inventar outra e vai inventar outra. Então, é um material que ele não se acaba, né? Ele está sempre fazendo novos convites, novas provocações, exigindo, né, dessa criança, a partir da sua gênese, da gênese que esse material traz, novas conexões, novas provocações. Enquanto que aquele cubo que é só pegar e encaixar aquele triângulo ali no meio, depois que ele encaixou o triângulo, acabou. Né? Então, ele vai executar aquela tarefa, vai executar a hora que ele descobriu o código, acabou o desafio cognitivo. Né? E isso se dá em muitas outras coisas, né? Que é quando essa criança está executando uma tarefa. Ela terminou de executar, acabou o convite cognitivo. Né? Então, se é uma atividade que não vai provocar relações, que não vai transbordar, é de baixa demanda cognitiva. Então, por isso que os materiais têm esse impacto. Né? Se esse material é só para uma coisa, ele já não é tão bom assim. Não sei se respondi, Nil. Foi ótimo. A aula da noite, né, Nil? Sensacional. O pessoal falando aqui que foi uma grande pergunta, né? E muita gente também dizendo, Karine, assim, que fala importante que você trouxe, né, aqui para o pessoal. Uma fala, assim, que eu acho que o pessoal falou, assim, de janelas abertas aqui no chat, né? Eu acho que é uma fala que foi abrindo, assim, todas as janelas de uma vez, né? Porque o espaço realmente, né, ele tem essa importância na vida da criança, né? E é muito gostoso também te ouvir falar desse lugar de quem pesquisou, né? Se a gente observa, é claro que a gente vai ver isso no dia a dia, mas você está falando de um lugar de quem não só observou, né, mas também dialogou e comprovou isso, né, trazendo de outras fontes, trazendo de outras referências, né, e essa sua calma de falar, né, essa sensibilidade que já vem, gente, né, no jeito dela transpor aí as informações. Karine, a gente sempre fala, né? Toda live, e isso é muito bom, né? Parece que o tempo é pequenininho, mas a gente já foi uma hora aqui conversando e acho que a gente adentraria a noite aqui falando desse assunto. Parece que não, né? Parece que nem passou esse tempo todo e já passou. Eu queria saber de você, se você quer deixar uma mensagem aqui, né? A gente nunca fala de final, né? Porque a gente sempre fala que a gente vai voltar. E é claro que seria muito gostoso também você voltar com a gente aqui em qualquer outro momento, mas eu queria saber se você quer deixar uma mensagem aqui para terminar essa noite de hoje, não o encontro todo, mas essa noite de hoje. Bom, gente, acho que, na verdade, pensar sobre a organização dos espaços, dos ambientes de aprendizagem que apoiam a criança, para que ela revele o seu potencial criativo na sua descoberta de mundo, nas relações estabelecidas, através dessas experiências compartilhadas, né? Essas experiências que são compartilhadas com o seu educador,
que são compartilhadas com o seu cotidiano. Isso tem sido o foco, né, da minha pesquisa, e principalmente desse diálogo com a TV Quero Quero, que visa a gente superar os espaços estéreis, né? Esses espaços sem sentido, esses espaços que não têm significado com a narrativa lúdica das crianças, que insistem em existir nas escolas de educação infantil no Brasil. Então, a minha mensagem é essa, que a gente possa, como educadoras, se apoiar e investir nesse diálogo para que a gente consiga oferecer realmente espaços e materiais que dialoguem com a natureza lúdica das nossas crianças. Então, esse é o meu desejo maior e é o meu desejo de participar desse encontro. Eu agradeço muito o convite, porque eu acredito muito que a gente vai conseguir. E, Karine, até fazendo eco, né, na sua fala, essa é a nossa crença também, né? Por isso que a gente acredita nesse espaço, né? A gente sempre fala também aqui, né, que é claro que a gente teve que se impor um distanciamento um pouco maior aí nesse último ano, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido promover um encontro de conhecimentos que eu não sei se nós estaríamos na mesma sala, né, dividindo esses conhecimentos se não fosse aqui a possibilidade do online. E eu queria começar te agradecendo, assim, porque tudo que você trouxe hoje realmente, assim, foi um balde de coisas que a gente já ouvia falar, né? Mas é como se você tivesse pego, assim, todos esses blocos e construído, sabe, para mim, assim, o enigma, sabe? Você trouxe blocos aqui, você foi construindo e montando o enigma aqui para mim. Foi sensacional, e eu só falo. E eu queria saber da Vlad e da Nil, né? O que vocês também querem comentar aí para a Karine e para o pessoal que está aqui vendo a gente nesse finalzinho aqui de live. Eu quero agradecer demais, né, a disponibilidade, essa socialização de conhecimentos que você, né, partilhou aqui com a gente, e temos todas o mesmo propósito, né, de multiplicar coisas boas, apoiar os educadores, né, e para mim aqui você deixou uma grande mensagem, para a gente poder começar, então, a transformar as coisas, a ir mudando, né, e sempre pensar, aquela atividade, aquele material vão realmente ser capazes, né, de estimular as crianças a construírem relações, ou acaba ali mesmo, ou tem um fim em si mesma, né? Então, isso me deixou uma grande reflexão para que a gente esteja sempre se cobrando, né? Seja os materiais do Quero Quero, que são um sonho para todas as escolas, ou qualquer outros materiais que a gente possa estar se sensibilizando, como você falou, a perceber a potência que tantos outros têm. Então, muito obrigada e vamos fazer mais vezes, com certeza. Eu também quero agradecer a presença de todo mundo que estava aí no YouTube, no Facebook, que chamou o pessoal, nossos grupos, né? Que o pessoal estava ali, vai começar e tal. Agradecer sempre, a gente tem sempre cá pessoas que estão, assim, são assíduas nas nossas lives, então, às vezes as pessoas não conseguem ver no dia, mas depois acabam vendo. Então, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença da Karine, dizer que a gente trouxe a cá exatamente por essa sensibilidade, para servir de inspiração, né? Porque além de falar do tema com propriedade, ela tem uma coisa que é muito característico de todos nós educadores, que é essa possibilidade de se inquietar e de fazer a diferença no espaço, no lugar que a gente está, né? Naquele lugar. Às vezes nem é uma grande ação, nem é uma ação para mudar o mundo, mas é uma ação, uma pequena ação que vai fazer a diferença ali para aquele grupo de crianças ou para aquela escola, né? A CAI está estendendo isso a nível de Brasil e a gente é muito grato com pessoas assim, sabe? Que assim como nós também nos vimos uma inquietação, e acho que isso dialoga, né, Má e Vlá, essa ideia de se sentir inquietado e pensar, não sei o que a gente vai fazer, mas vamos fazer? Acho que a gente conecta, né? Conectou a gente, E acredito que as pessoas que estão aqui também, por ressonância, também em algum momento já se inquietaram e vão continuar se inquietando, e é isso, é a inquietação que a gente quer deixar para vocês hoje.
Karine, vou aproveitar aqui, pegar mais um minutinho. A Tati perguntou aqui no chat que ela queria informações sobre cursos. Você quer deixar aqui no finalzinho informações como que o pessoal pode falar com você? Já deixei o link, né? Ele apareceu ali, vou colocar ele de novo aqui na tela para o pessoal. Isso, então, a gente tem alguns cursos que a gente monta a partir desse desejo dos educadores. O último curso que a gente está fazendo é sobre a mesa de luz, né, e os desdobramentos e os diferentes contextos investigativos. A gente tem a página do ateliê, que é www.atelierqueroquero.com.br, e também no Instagram e no Facebook. A gente está sempre por lá, então pode seguir a gente, que além de divulgar os materiais, a gente sempre compartilha alguma prática, alguma intencionalidade, alguma sugestão, alguma provocação. Então, também o Instagram do Ateliê, ele é bastante dialogado aí com as experiências e as práticas das educadoras, das escolas que a gente monta, das formações. Então, isso tudo vai realmente também ajudando a gente a se inquietar com o nosso espaço, né? Como a Nil falou, inquietar-se, acho que é uma boa palavra. Legal, obrigada, Karine. Então, pessoal, segue o Ateliê Quero Quero lá no Instagram, procura lá no Facebook. Tem o site também, facinho, né? O pessoal estava falando que quero aqui no chat, então não vai esquecer esse nome. O pessoal já decorou aí o nome facinho, né? E agradecer, gente. A Tati agradeceu também a informação que a gente mandou aí para ela. Agradecer todo mundo. E a gente se despede, né, daquele jeito habitual, que logo mais a gente está de volta aí com vocês, né? Um beijo, gente. Até mais. Obrigada, viu, Karine? Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, meninas. Sucesso aí para vocês, viu? Obrigada.